Salve, salve, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, é o seguinte, vídeo de hoje vou abordar com vocês sobre o treino fofo. Afinal de contas, o que define um treino fofo dentro da musculação e quais são os sinais, os indícios aí da minha prática para eu analisar durante o meu dia a dia de treino, para eu ver se eu estou treinando fofo ou não. Então fica comigo até o fim desse vídeo que eu garanto que vocês vão entender quais são as razões que trazem um treino fofo e por que você deve evitá-lo de fazer. Bom, antes da gente ir pro assunto do vídeo, eu vou pedir aí para vocês se inscrevam no canal, ativa o sininho aí das notificações também para não perder nenhum vídeo. Dá uma olhadinha aí, no vídeo passado eu falei sobre como voltar a treinar, como voltar à rotina da musculação sem sofrer com aquelas dores tardias pós-treinos muito intensas. Então naquele vídeo eu trago algumas dicas muito importantes que vai ajudar você a ter um retorno gradual e adequado. Não só isso, me segue lá no Instagram também, eu vou deixar o @ aparecendo aí embaixo, também vai estar na descrição do vídeo. Lá tem conteúdo diário nos stories e é uma forma de eu ter um contato mais direto com vocês. Bom, dados esses avisos aí, vamos agora pro assunto do vídeo. Primeiramente, vamos definir o que é um treino fofo e por que ele é um treino ineficiente. Primeira coisa que a gente precisa entender é que para um treino de musculação ele ser realmente eficiente, você precisa ter uma intensidade adequada. Essa intensidade, ela não pode ser baixa demais para não ser estimulante para o seu corpo se adaptar àquele estímulo que você está gerando, e também ela não pode ser alta demais para você não correr o risco de sofrer alguma lesão ou ter aqueles problemas de dor tardia pós-treino muito intensa, o que vai prejudicar o dia seguinte seu de treino. Então existe ali um meio termo onde é uma área adequada entre um treino fofo, que é um treino de baixa intensidade que não está sendo adequada, e um treino muito intenso, muito alto, que pode ser prejudicial. Então, entre esses dois, nós temos o treino ideal. Dentro da musculação, o principal fator que determina a intensidade vai ser a carga, mas existem outros fatores também que vão influenciar em relação a essa intensidade, como por exemplo o intervalo de descanso, a velocidade de repetição e por aí vai. Mas o principal fator, que é a variável que a gente consegue mais controlar e mais determinar, vai ser a carga. E o que muitas vezes acontece é que os indivíduos que estão na prática ali da musculação, eles não ajustam as cargas de acordo com a repetição estimada. Até porque, pensando em hipertrofia e ganho até mesmo de força pura que a gente fala, que é trabalhar com aquela questão de baixa repetição para evoluir de carga, você precisa ter uma intensidade que você esteja próximo ou na falha muscular, que aí dessa forma é que você vai estimular o seu corpo a se adaptar àquele estímulo e aí produzir mais força consequentemente depois de um tempo, que no caso seria produzir aí a famosa hipertrofia. E o que muitas vezes acontece é que as pessoas elas têm medo de chegar próximo dessa falha ou chegar nessa falha muscular. E a razão assim varia bastante de indivíduo para indivíduo. Tem muitas pessoas que têm aquela crença que se treinar muito pesado vai ficar muito musculoso, muito forte, acreditando que tem uma genética ali anormal, mas a verdade é que é muito difícil você construir massa muscular, ainda mais quando treina certo. Então imagina quando a gente treina errado. E um outro erro também que eu considero que talvez ele seja um erro maior é que as pessoas levam em consideração o seu primeiro ano de treinamento, traz aquilo lá adiante, percebendo que a gente tem uma curva de evolução muito acentuada quando o indivíduo é iniciante na musculação. As pessoas acabam acreditando que aquilo lá vai se manter constante por mais tempo ao longo do treinamento. Mas a verdade, pessoal, é que isso daí é muito difícil de acontecer. A gente tem essa curva acentuada de evolução, consegue ganhar força, evoluir de carga muito rapidamente ali nos exercícios por conta de uma adaptação neuromuscular. Eu já expliquei essa questão aí algumas vezes em alguns outros vídeos no canal. Essa adaptação neuromuscular, ela acontece porque para a gente gerar força, para a gente realmente conseguir fazer a contração muscular, não são somente os músculos que estão em jogo nesse sistema aí de recrutamento muscular. O que acontece é que existe todo um sistema no nosso corpo para fazer a contração muscular. O sinal ele vem através do nosso cérebro, pelo sistema nervoso central, passa pela medula óssea, a medula óssea passa pelo neurônio motor e aí chega no músculo fazendo a contração muscular. Então existe uma conexão entre o sistema neural do nosso cérebro e o músculo. Tudo isso precisa estar funcionando bem para que a gente consiga ter eficiência no treino. E o que acontece com o iniciante é que você melhora essa conexão. Você estimula os neurônios a produzir mais conexões no músculo e, consequentemente, gerar mais contração muscular. Por isso que essa força, esse ganho de força, ele é tão exponencial para o iniciante. Então, mesmo o indivíduo treinando errado, de forma assim
sem orientação, forma largado, por assim dizer, ele vai evoluir e muito ali dentro do treinamento, dentro do período de 1 ano. Mas depois desse certo tempo, aí que a individualidade, a especificidade, ela começa a aparecer. E para você manter essa evolução gradual, e nisso sendo um percentual mais baixo, uma frequência menos elevada, mas ainda assim mantendo constante, você vai precisar de uma periodização, de um treinamento mais específico. Então você precisa ter algumas coisas determinadas para realmente evoluir. E se o indivíduo, desde o seu princípio, desde o seu começo de treino, está treinando com aqueles indícios de um treino fofo, ele vai se sentir estagnado depois de um tempo de treinamento. Um exemplo bem simples que você pode perceber: você não está conseguindo evoluir de carga. O mesmo exercício que você faz há anos, você não consegue subir mais o peso. E isso pode ser um indício de um treino fofo, porque você não está conseguindo ter uma periodização, uma adaptação correta ao treinamento para fazer com que você evolua de peso constantemente. Então, dito tudo isso, vocês conseguem compreender como um treino fofo ele ocorre. Então, ele não tem essa intensidade adequada e muitas vezes a pessoa ela evolui por conta de adaptações que o corpo faz e não necessariamente a um treino realmente de intensidade adequada. Então, pensando nessa questão de treino fofo, existem alguns sinais que eu separei aqui para mostrar para vocês que podem indicar que você está treinando fofo ou não, se você perceber que isso está acontecendo no seu treino. O primeiro ponto é uma questão de carga muito leve, e eu vou colocar até um adendo em relação a esse primeiro aqui, que é, além da carga ser leve, você conseguir controlar a velocidade de execução dela. Então, um exemplo bem simples, vamos imaginar aí que você faz aquele exercício da puxada alta para as costas, e nele você está colocando, um exemplo, 20 quilos, o que para você está leve. Então você consegue controlar a velocidade de execução ali do exercício. Você faz ou 1 segundo de concêntrica e 1 segundo de excêntrica, ou você consegue colocar até 2 segundos, 3 segundos, enfim. Você consegue variar a velocidade ali da execução do exercício de acordo com a sua vontade. Se você consegue fazer então esse controle de velocidade, isso significa que a carga está leve. Se a carga está leve, o treino está fofo. Segundo ponto também vai ser o excesso de pausas ou pausas muito longas, poucas vezes estratégicas por conta da razão. Hoje a gente fala que o intervalo de descanso ele pode variar de 1 minuto até 5 minutos, dependendo da intensidade do treino. Então, um exemplo bem prático é, você começa o seu treino de musculação, os seus primeiros exercícios você vai estar mais descansado. E também, se você trabalhar, por exemplo, uma progressão de carga, que é começar com séries de alta repetição e carga baixa, e depois vai subindo a carga e diminui a repetição, nessas primeiras séries, você tem uma carga muito leve. Então, você consegue fazer um intervalo menor, um intervalo ali aproximado entre 1 minuto, 1 minuto e meio, tranquilamente, e conseguir manter a eficiência da série. Se você está fazendo já logo no começo um intervalo muito alto, com uma intensidade tão baixa assim do exercício, você vai perder esse rendimento seu durante o treino. E com isso você não vai conseguir manter aquela intensidade adequada do seu treino e logo você vai ter um treino fofo. Uma terceira característica em relação a um treino fofo é você não chegar próximo ou na falha muscular do exercício. Para quem está buscando hipertrofia ou até mesmo ganho de força pura muscular, você precisa chegar próximo desses indicadores para realmente ter uma eficiência sobre o treino. É claro que existe algumas modalidades ali, algumas estratégias de treino que não vai querer chegar próximo dessa falha, como por exemplo, um fortalecimento. Mas se você estiver buscando uma hipertrofia ou ganho de força, para o seu treino não ser fofo, você precisa estar próximo ou na falha muscular para realmente esse treino ser efetivo. E muitas vezes essa razão acontece porque as pessoas têm medo dessa questão de falha muscular e acreditando que isso daí seria uma possível lesão. Mas não. Se você tiver um controle em relação a essa intensidade e não só isso, ter um descanso adequado para ter uma boa recuperação, então você não vai correr risco de ter alguma lesão muscular. Um quarto fator de um treino fofo, e esse daqui, cara, se você realmente não tá acontecendo com você, tá muito fofo esse seu treino, que é você não ter suor, você não suar, nem ter... Assim, durante a musculação, é um pouco difícil a gente realmente transpirar muito. Não é um exercício contínuo ali, como por exemplo, um cardiovascular, mas a gente soa sim. Ou também, né, um outro adendo em relação a isso, que é o aumento da frequência cardíaca. Se você não tem um aumento de frequência cardíaca ali relativamente elevado dentro dos padrões de atividade física e você também não soa, cara, isso daí são indícios que seu corpo não está sofrendo algum tipo de intensidade adequada e logo ele não está precisando fazer controle térmico ou controle
de circulação sanguínea. Então, se não está tendo necessidade do seu corpo de se adaptar àquele estímulo ali momentâneo, então seu treino realmente está muito fofo. E por fim, aqui a última característica que eu quero mostrar para vocês sobre um treino fofo é em relação a você não sentir a dor tardia pós-treino ocasionalmente. O que acontece, pessoal? Você não precisa necessariamente em todo pós-treino sentir aquela questão da dor tardia, até porque o nosso corpo ele se adapta ao estímulo que a gente vai gerando. Então existem momentos, dependendo da intensidade, que você não vai sofrer essa questão. Mas agora, se em nenhum momento essa questão de dor tardia ela está aparecendo, nunca aparece, só foi acontecer lá no começo, quando você foi iniciante e depois nunca mais sofreu, aí sim existe algum sinal, um indício de um treino fofo, porque você precisa gerar o estímulo adequado para o seu corpo, para ele se readaptar a toda aquela circunstância que você está envolvendo ele. Então, se você não tem essa dor tardia em nenhum momento, não tem pelo menos nenhum tipo de desconforto muscular ali conforme o treino vai avançando na semana, isso são indícios de um treino fofo. E com esses 5 pontos eu vou fechar aí o que definiria um treino fofo. É claro que existem outras características, mas eu quero citar essas aqui que são normalmente as principais. Lembrando o seguinte, meus queridos, que se você estiver buscando realmente hipertrofia e ganho de força muscular, você não pode ter um treino fofo. É claro que o treino tem que ser adequado à sua capacidade, adequado ao seu tempo de treino e às suas características. Mas entendam o seguinte, um treino fofo ele vai fazer com que muitas vezes você esteja perdendo tempo na academia e você não evolua. No começo é muito mais simples, é muito mais fácil você ter evolução. Mesmo treinando errado, a pessoa ela consegue evoluir bastante por conta, como eu já citei, da adaptação neuromuscular. Mas depois de um certo tempo, você vai perceber que você vai estar ficando estagnado, por conta que você não está tendo uma intensidade, uma prescrição de treino adequada. Então, com isso, você precisa olhar esses fatores aqui em relação a um treino fofo. E se você perceber que um ou outro, ou até mesmo todas as características estão sendo aí apontadas no seu treino, então vai chegar a hora onde você precisa mudar e realmente ter a mentalidade de fazer um treino mais focado e mais intenso para realmente evoluir. É claro que não são todos os dias também que a gente vai estar bem, que a gente vai conseguir fazer um treino super pegado, super adequado. Afinal de contas, a gente tem problemas fora do ambiente da academia, podem influenciar aí o rendimento do nosso treino, mas são alguns dias. Agora, se a maioria ou todos os dias seu são dessa forma, de uma maneira fofa, eu preciso te dizer que aí você vai estar treinando, além de fofo, vai estar gastando tempo e dinheiro na academia. Então, com isso, meus queridos, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero de coração aí que vocês tenham gostado e que essas dicas possam te ajudar aí a readaptar o seu treino novamente para que você entenda o que é um treino fofo e um treino de intensidade adequada para você e que você aí consiga ajustar tudo isso por conta dessas características de um treino fofo. Então, um forte abraço e é isso. Tamo junto e bom treino!